Olá, divinos e amados do meu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o nosso espaço sagrado de exercícios diários de cura mental e paz interior. E hoje eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já percebeu como os seus medos diários ou aquela sensação de estar desprotegido afetam os seus pensamentos, a sua energia e até a qualidade dos seus sonhos à noite? No nosso treinamento de hoje, nós vamos entender como mudar essas crenças de medo e blindar a nossa mente contra tudo que tenta abalar a nossa paz. Eu vou compartilhar com vocês um sonho que eu tive e uma lição profunda sobre o que realmente nos torna vulneráveis diante do mundo. Vamos analisar um exemplo real que aconteceu comigo ontem no centro da cidade, ao enfrentar pensamentos de perigo, e trazer um ensinamento fascinante do livro O Poder do Subconsciente, através da metáfora do comandante do navio, mostrando como a lei da causa e efeito atua na nossa vibração. Tudo isso guiado pelos ensinamentos profundos de Jesus na lição 26 de Um Curso em Milagres. Lembrando que a nossa prece especial de alívio e entrega já está fixada aqui embaixo nos comentários. Corre lá depois para deixar o seu amém. Respire fundo agora, solte as defesas e vamos juntos para a nossa lição 26. Então, gente, vamos começar a lição 26. Como que vocês estão hoje? Como que passaram de ontem para hoje? Dormiram bem? Estão tendo bons sonhos aí? Me contem. Me contem se tem tido mudanças, se tem percebido alguma coisa diferente. Pode mexer bastante com a nossa mente tudo isso, todos esses exercícios. Essas lições são tão lindas, né, de Jesus, que está nos preparando aí para o caminho da luz, para o caminho da claridade. Então, vale a pena sim fazer e ter toda essa iluminação aí. Então, pode ser que apareçam em sonhos também algumas mensagens. E eu tô falando isso porque eu tive um sonho. Aí eu lembrei, agora que eu comecei a falar com vocês, porque logo que eu acordei, eu lembrei desse sonho. E aí eu fiquei tentando pensar quem é que estava no meu sonho. Mas realmente eu não sei. Eram umas pessoas, mas eu não tenho certeza de quem são. E depois eu gosto de colocar no meu caderno, escrever o sonho. Porque aí eu vou interpretando o que pode ser, o que estava aqui na minha mente que me levou a esse sonho. E foi um sonho bem confuso, na verdade. Mas tinha uma situação, assim, bastante de movimentação. Pessoas que eu não conhecia, filas. Enfim, eu vou ter que ver aqui o que isso tem a ver com todos esses meus pensamentos que estão aqui sendo colocados de novo na minha frente para que eu cure. E acredito que vocês também estejam passando por isso, né? Talvez até mais interessante que eu, aqueles que estão fazendo as lições pela primeira vez, porque eu já fiz algumas vezes, mas mesmo assim eu sempre falo que quando eu vou fazer é tudo novo, porque a gente sempre está trazendo coisas na nossa mente para curar. E hoje eu estava até assistindo novamente aquele vídeo que eu falei para vocês, que é um vídeo tão grande que eu fico assistindo ele em pedacinhos, né, daquele psicólogo Fernando Rainho, e ele tá falando lá da impermanência do ego, e ele tava falando da memória. Então tem uma parte lá que ele fala, bom, gente, eu vou dar spoiler para vocês, mas é só uma partezinha, mas que eu achei muito interessante. Eu não sei se todos que estão ouvindo aqui vão conseguir ver esse vídeo, e se conseguirem, muito bom, vale muito a pena. E ele fala das nossas memórias, como que as situações, mesmo aquelas que a gente já viveu, como elas mudam. E aí ele deu um exemplo de julgamentos. Na hora que a pessoa está sendo acusada de algo e o promotor ele tem que falar alguma coisa para a pessoa, ele não pode ser sugestionável. Ele não pode falar para a pessoa, por exemplo, se ela viu alguma coisa na cena, porque aquilo sugestiona e a pessoa começa até a criar e fica sem saber se aquilo que ele realmente sugestionou aconteceu ou não. Olha que coisa, né, gente? Como é a nossa mente. Que interessante. Eu leio bastante, principalmente o livro O Poder do Subconsciente.
que eu já li agora, acho que pela quinta vez que eu tô lendo. Então eu sempre confundo. Eu vou falar e eu falo quarta, falo quinta, mas já é a quinta vez, porque eu já li muitas vezes. E eu sempre tô pegando ele para me ajudar. Quando vem um pensamento diferente assim, o livro já me ajuda a melhorar e voltar para aquele pensamento de cura, de paz, de amor. E lógico, né? Mas é uma outra linha, um pouquinho diferente aqui do 100, de um curso em milagres, porque aqui a gente tem lições. E no livro texto é um despertar muito grande. E com as lições, junto com o livro texto, isso é maravilhoso, dá um poder muito grande. Mas em relação ao livro Poder do Subconsciente, que eu estava falando antes, ele é muito importante para a gente rever essa parte do poder de sugestão. Então, vejam como é forte esse poder da sugestão, de alguém falar uma coisa para você e você acreditar naquilo que estão falando. E tem algumas partes do livro que ele fala muito disso. E ele dá até um exemplo de um comandante do navio que ele sabe para onde ele tem que ir. Então, ele naquele momento ali, se alguém chegar e falar para ele que ele tem que ir para outro lugar, como ele sabe, como ele está ali no comando e como ele já estudou muito, ele não vai acreditar, porque ele sabe que ele tem que ir lá para o caminho que ele já está acostumado. Ele conhece, ele entende e ele é um comandante. Agora, se chegam para uma mulher que está lá, que nunca viajou de navio, que está tendo enjoo, e alguém chega e começa a falar que o rosto dela tá pálido, que ela tá com manchas, ela então começa a se desesperar. E se ela já não tem um conhecimento ali de ter viajado mais vezes de navio, se ela já tem um medo dentro dela mais forte, se ela já é mais sugestionável a qualquer coisa que falem para ela, aí ela vai começar a sentir um monte de coisa na hora. Então, é muito importante que a gente se observe a nossa mente. Como Jesus falou o tempo inteiro aqui no livro, na lição e no livro texto, que a nossa mente cria o que a gente vê, isso pode acontecer. E ele dá esse exemplo no livro Poder Subconsciente de uma mulher que chega e fala isso para ela e ela realmente começa na hora a ter aquele medo muito grande e a mente dela já entra num estado assim de terror e começa a se manifestar muito rápido no corpo dela. Então, a gente realmente consegue fazer isso, tanto no lado positivo quanto no lado negativo, como eu já falei aqui em uma outra lição. Então, gente, é muito importante a gente vigiar e orar o tempo inteiro. E aí a gente vai viver bem melhor. E eu acho que tudo tem a ver com as lições. A gente está aqui o tempo inteiro tentando olhar para esse caminho da paz, do caminho do amor, do caminho dos pensamentos tranquilos, da felicidade, da harmonia. Toda hora tem coisas que vão tentar nos desviar. Por isso, essas lições são tão importantes de praticar. E aí eu pergunto para vocês conseguiram fazer ontem 6 vezes como ele propõe? Conseguiram colocar lá os 2 minutos para fazer? E o que vocês acharam? O que vocês sentiram com as lições? Veio muita coisa assim diferente? Na hora que você, naqueles 2 minutos ali, vieram pensamentos que você não estavam nem de repente pensando que aquilo te incomodava, e aí você percebeu aquilo, e aí a gente vai ver aqui perceber de uma forma errada, porque no final a gente viu que os nossos maiores interesses não eram aqueles, e aí a gente vai entender melhor. Vamos então relembrar a lição de ontem. Como são muitas lições, todos os dias, uma forma diferente, eu acho que agora ele está saindo bastante de um título para o outro, ele está se direcionando mais. Antes parecia ser um pouco igual, da gente conseguir treinar, e agora ele já está deixando um pouquinho maior a lição e colocando aqui outras palavras também. Então, ontem a gente fez aqui a lição 25, eu não sei para que serve coisa alguma. E ele pediu para a gente falar primeiro isso. Depois a gente observar as coisas que estão à nossa volta, falar, parar um pouquinho em cada coisa e falar que não sabe para que serve. No caso aqui ele especificou uma cadeira, um lápis
uma mão e passar para a próxima, e falar a ideia do dia. Eu não sei para que serve coisa alguma. E aí hoje, olha como ele sai um pouquinho, pelo menos no título. A lição 24, que é Eu não percebo os meus maiores interesses, e aí teve a lição 25, que é Eu não sei para que serve coisa alguma. A gente fez o treinamento de novo das coisas em volta da gente, e aí a lição 26, meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Aí, gente, eu acho que é a primeira vez, pelo menos, que ele foca assim muito nessa invulnerabilidade aqui, principalmente no título, para a gente entender. E aí pode parecer um pouco confuso para quem entrar nessa ideia da invulnerabilidade pela primeira vez, mas a gente vai destrinchar aqui e eu vou explicar. Então, e aí ele vai falar aqui, por exemplo, né, que é óbvio que se pode ser atacado, que não é invulnerável. E a gente está sempre aqui falando que nós somos vulneráveis. Somos vulneráveis a tudo. Somos vulneráveis ao tempo. De repente faz frio e a gente acha que vai pegar uma gripe, fica preocupado em ficar doente. Então, nós somos vulneráveis. Isso é uma ideia muito forte aqui. E se a gente colocar aqui nas lições, que Jesus está falando toda hora pra gente, nós é que vemos o mundo como está dentro. Então, a gente vê fora aquilo que está dentro. E aí, se a gente pensa que nós somos vulneráveis, então nós estamos acreditando que o tempo lá fora, o frio e a chuva e a temperatura, vai fazer com que fiquemos vulneráveis ao tempo. E aí pode ser vulnerável a pegar uma gripe. E eu não tô falando, gente, aqui de forma alguma que você, por exemplo, não tem que se proteger. Não é isso. Você tem que se proteger, lógico, mas não tem que ter um medo. No poder do subconsciente, como eu estava falando antes, ele fala muito isso o tempo inteiro. E o Sen também está falando aqui. Então, se você já começa a acreditar que porque está frio, que porque mudou a temperatura, você vai pegar uma gripe, você está criando isso de dentro de você para fora. Então, é mais interessante você entender que está frio e que você vai se proteger e que não vai acontecer nada com você. Jesus está cuidando de mim, está me dando aqui as ferramentas necessárias para que eu me proteja. E está tudo bem, eu não preciso ter medo, eu só preciso vigiar e orar. E é isso, nesse sentido. Então, sem dúvida, ele começa aqui no primeiro parágrafo falando, é óbvio que se pode ser atacado, né? E atacado não é invulnerável. Então, se eu estou dando o exemplo aqui agora do frio, que pode me atacar lá fora, eu não posso me proteger, eu sou vulnerável, sendo que eu não sou invulnerável. Então, eu estou vendo o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acredita-se que realmente pode se atacar. Então, pode parecer confuso. Primeiro, ele está falando que a gente não é invulnerável, que a gente pode se atacar. E aqui ele está falando que a gente vê o mundo assim. E aí depois ele fala que a gente acredita que a gente pode atacar. E o que pode surtir efeito através de mim, também tem que surtir efeito em ti. Então, quer dizer, se você pode ser atacado, você também pode atacar, através de ti e em ti. Sou atacado e ataco. Essa é a lei que, em última instância, te salvará, mas está usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos seus maiores interesses, ao invés de usá-la contra eles. Então, a gente volta aqui, como eu fui buscar agora há pouco na lição 24, que ele falava dos maiores interesses, e ele termina querendo dizer que o meu maior interesse eu não sei, que quem sabe é o nosso guia. Então, Jesus sabe qual é o nosso maior interesse. E a gente está estudando o Espírito Santo, Deus. Todos sabem quais são, mas nós ainda não conseguimos enxergar direito. Por isso, precisa de um treinamento para que a gente entenda qual é o nosso maior interesse nas situações. Então, gente, para ficar mais fácil, eu vou ler de novo esse primeiro parágrafo inteiro, e aí a gente vai para o segundo parágrafo. Primeiro parágrafo. É, sem dúvida, óbvio que se pode ser atacado. Não és invulnerável.
vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. E o que pode surtir efeito através de ti, também tem que surtir efeito em ti. É essa lei que, em última instância, te salvará, mas está usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-la contra eles. Por isso que eu falei para vocês, na lição de ontem, a 25 e a 24, é muito importante a gente fazer para a gente perceber quais são os nossos maiores interesses. E nesse primeiro parágrafo, o real interesse é o do Espírito Santo nos guiando. Então ele falou: vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente pode atacar. E o que pode surtir efeito através de ti, também tem que surtir efeito em ti. Então, você acreditando que pode atacar, né? O efeito através de ti, é o que você vê, também vai fazer efeito dentro de você. Porque primeiro está dentro de nós e depois a gente enxerga fora. Então, ele fala, essa é a lei que em última instância te salvará. Mas está usando-a equivocadamente agora, porque você está fazendo um contrário. Você acredita que aquilo que você vê é o que está fazendo efeito em ti. E não, é o que está fazendo efeito em ti, é o que você vê. Então, é essa forma da gente olhar o mundo, gente. Deu para entender? Esse primeiro parágrafo pode parecer muito complicado. Então, é normal, essa lição é longa, eu tinha falado das anteriores que é curtinha, mas, gente, é uma mudança de pensamento mesmo, uma reversão. Vale a pena fazermos. Vamos agora para o segundo parágrafo. Então, continuando aqui o segundo parágrafo, eu vou falando o que ele falou e vou explicando, porque, como eu falei, tá um pouco difícil de entender, para quem é iniciante principalmente. Então, vamos. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, ele está falando aquilo que eu acabei de falar, que a gente faz as imagens, então a gente projeta. Então, terás medo do ataque. Eu ataco, sou atacada. Tenho medo do ataque. E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Então, eu ataco, sou atacada, não sou invulnerável. Porque se eu fosse invulnerável, eu não seria atacada. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável. Nesse caso, sou vulnerável na minha mente, que é onde esses pensamentos estão. Gente, tá dando para entender? Coloquem aqui no comentário, tá bom? Eu acho que a gente pode entender bem quando a gente pensa em causa e efeito. Ataco, sou atacada. Uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, é isso que a gente acredita aqui. Quando a gente acredita ser vulnerável, diferente do que ele está falando, que nós somos invulneráveis. Então, pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos, né, gente? Ele fala muito que não há opostos. Porque se eu acredito na causa e no efeito, eu estou atacando e vou receber aquilo que eu estou fazendo. E aí eu também estou sendo atacada. Neste caso, eu não sou invulnerável, porque acontecem coisas comigo na minha mente. E acontecem isso comigo, então eles contradizem um ao outro. Então, se eu ataco, eu sou atacada. Não tem como conciliar as duas coisas juntas, ataque e invulnerabilidade. Então, terceiro parágrafo. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti mesmo primeiro. Se pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença em que é vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Então, mais uma vez, gente, aqui com essa crença, já atacamos e já temos essa crença que somos vulneráveis para receber o ataque de volta. Continuando. Isso vai enfraquecer os nossos olhos. Assim, atacaram a sua percepção, a tua percepção de ti mesmo. Então, a gente está equivocado, acreditando que somos vulneráveis. Estamos acreditando que também podemos atacar.
e podemos receber um ataque. E eu tô falando bastante isso, parece que é até cansativo ataque e ser atacado, mas eu acho bastante importante que a gente coloque essas palavras para que a gente entenda. Até pensei uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora sobre a vibração, a lei da vibração. Que eu fui andar por aqui, eu fui no centro da cidade e por aqui, ali onde tem o centro, é um lugar assim mais perigoso, entre aspas, vamos dizer assim, dependendo do nosso ponto de vista. E ali, gente, tem muitas pessoas que estão morando na rua e a gente não sabe como elas estão, qual é o status delas naquele momento. E por mais que eu queira estar em um estado de consciência, pensando num mundo de amor, num mundo de paz, não ter medo, porque eu sei que se eu tiver medo, eu vou atrair alguma coisa ruim para mim, então eu tento me manter com um pensamento sempre bom. Mas aí eu acabei que eu vi essas coisas na minha frente, já devia ter uma crença ali de que o centro da cidade é mais perigoso. Isso já vem lá de São Paulo, essa minha crença, porque lá o centro é muito grande, é muito perigoso, falam isso. Então aqui a gente tem essa ideia de que centros da cidade são mais perigosos. Enfim, fiquei olhando para isso. Realmente tinham pessoas em situação de rua, não tinham um lugar para morar. E quando eu cheguei em casa, logo eu vi uma notícia muito ruim. E eu já nem entrava nesse tipo de situação. Outro dia falei para vocês aqui em uma outra lição de uma notícia de um golpe aqui na minha cidade que me chamou a atenção e eu acabei perdendo tempo olhando isso, mas eu evito ao máximo. Mas quando veio no meu celular essa notícia, outra notícia ruim, eu acabei olhando e percebi que o meu medo tinha atraído aquilo ali para mim. E na hora, se eu tivesse num estado de paz, num estado de alegria, e eu não me incomodasse com aquelas pessoas, nem ficasse lembrando de perigo no centro da cidade, aquilo não iria acontecer. Eu não iria atrair essa notícia, né, no meu celular. Também eram outros golpes. Vocês viram que eu tinha falado na lição, agora eu não lembro o número da lição. Era um golpe que tinha acontecido aqui na minha cidade. E dessa vez era uma situação de status também no WhatsApp, de pessoas falando de golpes. E isso veio de novo para mim, porque eu fui lá no centro e fiquei pensando em perigo. Então isso já atraiu aí uma situação de novo de notícia ruim que eu geralmente evito de entrar em contato. Se eu por acaso não pensasse dessa forma, não fosse ali pela rua que eu tô acostumada a ir pro centro, eu fosse lá pro outro lado, porque tem uma outra rua ali que é mais tranquila. Então o Espírito Santo ia me guiar, mas eu não estava conectada naquela hora com o Espírito Santo. Então eu estava aqui nesse pensamento de ataque, que o centro é ruim, e eu necessariamente acredito que eu vou ser atacada também. E aí vem um ataque até leve, uma notícia ruim, uma coisa ruim ali. E eu podia ter sintonizado com outra antena ali, numa outra onda, acreditando que o centro daqui é maravilhoso. E ele ia ser. E aí veio essa ideia na minha cabeça, né? Eu entrei nessa situação, depois saí rápido, porque eu já percebo na hora e já fico tentando levar o meu pensamento para o Espírito Santo, para que ele me mostre o amor e a paz. E que eu tenha que sair mesmo desse estado que está aqui dentro de mim. E aí a gente lê essa última frase aqui do capítulo 3. Uma falsa imagem de ti veio tomar o lugar do que é. Quer dizer, o que é que eu sou? Sou amor, sou paz, sou tranquilidade, sou essência. Eu estou tentando buscar o meu tempo inteiro a minha essência, conectada com o meu Espírito Santo, lendo aqui o livro, fazendo meditação, fazendo 1000 coisas para entrar no caminho da paz, para voltar aqui para minha luz, que está sempre aqui. Mas, então, eu tenho que buscar uma falsa imagem de ti, é como ele colocou aqui, uma falsa imagem de mim, que veio tomar o lugar do que sou. Ele fala uma falsa imagem de ti, que veio tomar o lugar do que é. Então, vamos lá, depois dessa minha história aí, 4º parágrafo. A prática da ideia de hoje
te ajudará a compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade é o resultado dos teus próprios pensamentos. Então, a gente vai entender com o que é que a gente vai querer entrar ali. Continuando, nada exceto os teus pensamentos pode atacar-te. Nada exceto os teus pensamentos pode fazer-te pensar que és vulnerável. Então, como eu falei aqui, como eu dei esse exemplo de caminhar até esse lugar. Se eu pensasse que eu sou vulnerável, eu vou estar sujeita a tudo, a todos os ataques mesmo, até os espirituais também, porque eu estou entrando nessa energia, eu estou pensando nisso, estou me conectando com tudo ali que vai me mostrar, vai vir na minha frente que eu estou certa do que eu estou pensando. Então, gente, nada exceto os teus pensamentos pode fazer-te pensar que és vulnerável. Então, você pode pensar que é vulnerável ou você pode pensar que você é invulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos, pode provar que isso não é assim. Então, a gente lembrando aqui, fazendo essas lições o tempo inteiro, pensando, entendendo que são os nossos pensamentos que vão fazer com que a gente acredite naquilo que a gente está vendo, fica mais fácil de entender. Eu posso falar, acredito que sou invulnerável, então eu sou invulnerável. Aí se eu falar, acredito que sou vulnerável, então eu sou vulnerável. Então vamos lá, gente, quinto parágrafo. 6 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. Então ele está fazendo aqui igual ele fez ontem, 6 períodos de prática. Mesma coisa, 2 minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa ser reduzido para 1 minuto. Se o desconforto for grande demais, não reduzas mais do que isso. Então, se for difícil, tá, gente? Se for uma tarefa que estiver assim, pesando, você pode diminuir um pouco, mas não muito. É ideal que não reduza muito, se conseguir fazer aí os 2 minutos. 6º parágrafo. O período de prática deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje. Então, você começa falando, meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Em seguida, feche os olhos e faz uma revisão das questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. Então, você vai fazer uma análise das questões que você não resolveu e que estão perturbando a sua mente. Continuando. A inquietação pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente em teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado. Então, qualquer coisa que você pensar é próprio para fazer esse exercício. Alguma coisa que esteja te incomodando, que ainda esteja sem solução. Continuando. Não serás capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deves dedicar a cada um mais tempo do que o usual. A ideia de hoje deve ser aplicada como segue. Então, ele fala aqui. Primeiro, você cita a situação e fala, eu estou preocupado com, e fala a situação. Em seguida, revê todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação, referindo-te cada um de modo bem específico, dizendo, tenho medo de que tal coisa aconteça. Então, gente, um exemplo aqui que eu vou colocar é o exemplo que eu falei, que eu estava querendo ir no centro, eu queria comprar ali uns temperinhos, que tem uma loja ali que vende vários temperinhos, só que quando eu vou lá, quando eu preciso desses temperinhos, eu já fico pensando no caminho que eu tenho que ir, e olha que interessante. Então, eu poderia colocar, eu estou preocupada com o caminho que eu devo ir para comprar o tempero. E, gente, isso parece bem banal. A gente fala, nossa, mas é para comprar um tempero. Mas são temperos que me ajudam em várias coisas aqui que eu preciso.
E às vezes eu deixo de comprar o tempero e prejudico a minha saúde por um medo à toa de ir naquele caminho, porque eu sei que aquele trajeto eu vou encontrar aquela situação que eu falei. Então eu posso colocar isso aqui. E aí pensando que eu posso encontrar pessoas perigosas na rua ou aconteça algo ruim, como ele falou, de que algo ruim aconteça no caminho. Então, continuando. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, deverá ter umas 5 ou 6 possibilidades aflitivas para cada situação que usares, e possivelmente mais. Então, para cada uma dessas 6 que a gente fez no período de prática, ele fala aqui que umas 5 ou 6 possibilidades vão entrar nesse período de 2 minutos. Muito mais útil examinar por completo algumas poucas situações do que tocar em um maior número. Então, você realmente coloca aquelas que forem mais importantes, que você acha que são mais importantes para você resolver naquele momento. E a gente vai lembrando sempre para não ficar colocando em níveis, como ele sempre fala aqui. Ele falou para a gente pegar poucas situações do que tocar em um número maior. Então, a gente pega algumas aqui. E à medida que continua a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente achará algum deles, especialmente aqueles que te ocorrerem perto do final, menos aceitáveis para ti, porque você colocou no final. Então, olha só, contudo, tenta tratá-los todos do mesmo modo, à medida do possível, como ele fala sempre para a gente não ficar classificando. 9º parágrafo e último. Depois de teres citado cada resultado do qual tenhas medo, dize a ti mesmo: este pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclui cada período de prática, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo mais uma vez. Então, gente, quando terminar, você fala: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Então, gente, é isso. Me contem aqui o que vocês acharam dessa lição. Vocês vão fazer ainda, então depois vocês colocam aqui nos comentários, né? Vão ter mais coisas para contar. Mas se quiserem comentar aqui já o que sentiram, pode colocar. Se entenderam em relação à vulnerabilidade e à invulnerabilidade, da imagem que a gente faz, se está ficando mais claro para você, ou se já era claro, ou se ainda está difícil, me contem aqui. Vamos compartilhar aqui as nossas experiências. E o que é mais importante aqui pra gente é evoluir no coletivo, cada vez mais, tá bom, gente? Então, eu desejo que vocês tenham um dia aí abençoado, iluminado por Deus, por Jesus Cristo e por nosso Espírito Santo. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.